No programa de hoje eu vou conversar com um cara que defende com unhas e dentes o direito de se ter um ensino de qualidade. Hoje o Cafezinho A2 recebe Osmar Teixeira. É isso aí ou não é? Estamos aí. Estamos aí. Eu quero começar a entender e entender principalmente por que você se envolve tanto nessas questões políticas da escola. Você é estudante do Newton Cooker. Isso. Aqui de Itajaí, que é uma escola pública, não é? Sim. E vira e mexe, essa escola, ela tem os seus problemas de estrutura, de ensino, e você tá lá, eu já cruzei com você em matérias que eu fiz, e eu fiquei muito surpreendido com a tua garra, o teu sangue nos olhos, que você vai lá e defende mesmo o direito dos alunos e reivindica muitas vezes essas questões de faltou, não tem ar-condicionado, o bebedouro está estragado, não tem aula. Você também se mete nessa questão dos professores, de greve também, você é meio que um líder ali das manifestações que tiveram, né? Por quê? Então, em primeiro lugar, é um prazer estar aqui. Acho muito importante esse espaço que vocês dão para que a população também veja aí o lado dos estudantes e veja que os alunos, os jovens, eles não estão mortos, mas estão aí querendo realmente fazer a diferença, uma juventude que tem garra e que pode sim lutar pelos seus direitos. Mas vamos então começar. Eu comecei minha trajetória ali no Newton Cooker no ano de 2007. Eu tinha 9 anos, estava na terceira série, eu decidi criar um jornalzinho escrito. À mão mesmo, pegava uma folha de caderno, escrevia e saía vendendo para os meus amigos na hora do recreio com notícias gerais aí do que acontecia. Um amigo meu caía um tombo, eu ia lá e publicava notícia no jornalzinho. Não sabia fazer, mas era uma forma que eu tinha de interagir com os meus amigos. E eu vi que aquilo começou a ganhar uma grande movimentação dentro da escola. Os alunos vinham e queriam, e os pais dos alunos começaram a se interessar pelo informativo. Então, o jornal foi crescendo, ganhou versão impressa num mural que ficava na sala, mas o meu sonho maior era que o jornal fosse divulgado para todo o colégio Newton Cooker. Deixa eu te interromper. Os professores, o que eles achavam dessa tua iniciativa? A direção do colégio? Desde o início eu fui apoiado por eles. Eu comecei recebendo apoio da professora Silvana Rebelo, que era professora da minha turma, terceira série, e aí eu criei o jornal junto com uma colega minha, Michele Storino. Mas naquela época era tudo muito infantil, para ter noção, nós colocamos o nome do jornal, de Jornal da Fenda do Biquíni, por causa do desenho animado que a gente gostava. Mas o negócio pegou e a gente então cresceu, e sempre com aquele sonho e a direção apoiando, até que num certo momento, o programa Casulo, aqui da TV Univale, não sei se ainda está no ar, eles entraram em contato conosco, com a direção, e a direção então indicou meu nome, como alunos que faziam projetos que interagiam com a comunidade escolar. Então eu dei uma entrevista aqui no ano de 2011. Naquele ano o jornal ganhou sua versão impressa no mural para todo o Newton Cooker. No ano seguinte, em 2012, então os professores começaram a me orientar para que eu reorganizasse o Grêmio Estudantil do Newton Cooker. Então, assumi em 2012, em agosto de 2012, o Grêmio Estudantil do Newton Cooker, com uma festa de posse belíssima. Foram 41 alunos envolvidos no Grêmio Estudantil da escola, todas as diretorias de esporte, cultura, imprensa, social, pedagógica. E esse movimento ele foi tomando forma. Nós fomos aprovados pelos alunos com 83% de aprovação. Os alunos queriam realmente o Grêmio Estudantil. E esse movimento começou a crescer e nós passamos a entender, Lucas, que nós temos voz, que nós podemos fazer a diferença. Então começamos a organizar grêmios estudantis na cidade, fizemos um encontro de grêmios estudantis naquele ano e nós percebemos que a educação ela precisa do interesse daqueles que a recebem. Os alunos. Exatamente.
Então, nós, enquanto alunos, nós não podemos ficar calados vendo governos em todas as instâncias que não estão preocupados com a educação. Porque eu percebo que é muito mais prático, fácil para um governo deixar as pessoas alienadas do que investir realmente em educação. E quando que na tua vida tu começou a perceber isso, tu se deu conta e tu acordou e, galera, vamos se juntar e vamos fazer diferente, vamos lutar por isso? Eu me recordo que em 2011, quando nós tínhamos o jornal, ocorreu um problema na região de um rapaz que ele estava abusando sexualmente de garotas ao redor da escola. Na saída das escolas ele pegava elas. Até que duas alunas chegaram até mim e naquela época falaram assim: olha, Osmar, nós precisamos fazer alguma coisa, divulgar isso no jornal para que as pessoas possam ver. Então eu fui atrás naquele momento para ver se era possível algum monitoramento para que esse cidadão fosse pego. E eu vi muita dificuldade nisso. Muita dificuldade em amparar isso, que era uma necessidade urgente. Depois eu comecei a observar o problema com o serviço de merenda. Se esperava um monte nas filas, e isso em todas as escolas, eram problemas com licitações. Eu parei para pensar, eu falei, meu Deus, como as coisas são difíceis. Será que é esse o ensino que pretende formar jovens para o futuro? Será que eu tenho que me conformar com o ensino desta péssima qualidade? E aí eu acho muito interessante, Lucas, que o ser humano ele tem dois tipos de revoltas possíveis na mente dele. Quais são? A primeira revolta do ser humano, que é a revolta negativa, é aquela que ele só reclama e não age. É a revolta passiva. Exatamente. Né? A segunda revolta do ser humano é aquela que ele se revolta e procura tomar providências. Ele usa aquela indignação dele ao favor dele, para protestar, para reivindicar, para dizer, não, eu não aceito o que o sistema está tentando me impor, mas eu quero mudanças, eu quero a diferença. Este tipo de revolta é positiva numa sociedade. Isso não só para alunos, isso para todas as pessoas. Se a sociedade brasileira usasse mais as suas indignações, não para ir, por exemplo, só para Facebook e ficar publicando, poxa, estou esperando 1 hora na fila e não sou atendido, mas realmente começar a se mover, fazer alguma coisa, procurar soluções, eu acho que nós teríamos, aliás, eu tenho certeza que nós teríamos uma sociedade completamente diferente. A partir do momento que eu fiz esta análise, lá em 2011, e comecei desde então a procurar essas soluções e a procurar crescer, fazer com que cada vez mais pessoas se juntassem a um movimento que buscasse mudanças, eu percebi que realmente nós temos vez, temos voz e podemos fazer a diferença. E você sofreu alguma vez alguma represália por parte da direção do colégio, ou professor, ou alguém que ficou um pouco incomodado? Porque ao mesmo tempo que você está fazendo algo que é teu de direito, sim, você pode estar incomodando pessoas que estão lá em cima, não é verdade? E essas pessoas, às vezes elas não estão acostumadas a serem incomodadas. Não é verdade? Exatamente. Você alguma vez teve algum problema a respeito disso ou não? Não, eu sou muito grato, inclusive à direção do Newton Cooker, a todos os meus professores. Eu estou me formando esse ano no ensino médio e eu posso dizer que eu tive grandes aliados nesses quesitos. Passei a sofrer represálias a partir do momento que o movimento começou a tomar forma fora do Newton Cooker e começou a abranger outras escolas. Para você ter noção, tivemos a greve dos professores que chegou ao fim. Nós fizemos 4 manifestações, Lucas, em frente à Secretaria de Desenvolvimento Regional. 4. Na primeira, fomos em 600 a 700 alunos só do Newton Cooker. Na segunda, juntamos Newton Cooker, Henrique da Silva Fontes, Henrique Midon, Afonso Nils e Vitor Meirelles. Fomos em quase 1000 alunos para frente da SDR. Outra, nós fizemos juntamente com os professores no final do mês e a última, somente o Vitor Meirelles no período da tarde. Chegou aos meus ouvidos que gente dentro da GERED, da Gerência de Educação, falou que eu ia pagar por todas as manifestações que eu estava fazendo. Ameaça. Ameaça. Então, assim, eu percebo que, bom, é aquele ditado, quem não deve não teme,
Mas quando pessoas assim se sentem talvez ameaçadas, e quem se sente ameaçado é porque não está fazendo seu serviço corretamente, elas começam a partir para coisas desta índole, tentar intimidar, tentar fazer com que você pare. Inclusive, uma página de repercussão de reclamações da sociedade no Facebook repercutiu isso, colocaram lá minha foto e denunciaram a ameaça que estava sendo feita por parte de pessoas lá dentro da Secretaria de Desenvolvimento Regional, e através de uma pessoa que nós temos lá, chegou até mim que eles estavam fazendo isso. Uma vez nós publicamos na página do Newton Cooker um comentário, porque uma líder estudantil que nós temos em uma escola, ela estava querendo organizar um grêmio estudantil na escola dela. E eu soube que a diretora da escola estava incentivando um aluno que eu acho que tinha 22 anos, estava no primeiro ou segundo ano, a criar um grêmio estudantil apenas para concorrer contra ela e que a diretora da escola ia estar dando todo o suporte. A diretora, se não me engano, chamou a aluna e ameaçaram, queriam processar a gente, porque jamais aquilo poderia ter sido publicado na página de uma escola. Ora, nós vivemos numa sociedade democrática que tem liberdade de expressão. Eu tenho garantia pela Constituição para eu me manifestar contra aquilo que eu não concordo, para eu criticar aquilo que está errado. Ora, se políticos estão sendo forjados para não aceitarem o que a sociedade diz, como na greve dos professores, fizeram um decreto absurdo que os professores não poderiam se manifestar a menos de 200 metros de prédios públicos. Onde já se viu isso? Nós vivemos numa sociedade democrática que tem livre expressão, mas às vezes existe represália. Eu gosto de você porque quando você fala, você tem raiva nos teus olhos. Você é muito indignado. Por isso que eu te chamei. E o papo tá muito bom. Daqui a pouco a gente volta. Hoje eu tô conversando aqui com Osmar Teixeira. Ele é estudante e está muito revoltado, senhoras e senhores. Eu estou com um pouco de medo. Daqui a pouco a gente volta. Você não sai daí. De volta com o Cafezinho 2 e hoje eu estou conversando com o Osmar Teixeira. Ele tem 17 anos, é estudante e é um cara muito revoltado com a educação de Santa Catarina. Não é verdade, Osmar? Com certeza, e eu acho que todos nós deveríamos, porque nas questões que estão acontecendo nos últimos dias, nos últimos meses, com a educação catarinense, eu percebo que não só alunos, Lucas, mas professores, pais, a população em geral, deveria sim se revoltar com o que está acontecendo com a educação catarinense. A educação catarinense, Lucas, ela não é cabide de emprego. Ela não é cabide de emprego para você criar 40 secretarias de desenvolvimento regional e colocar lá cargos, simplesmente uma distribuição de cargos. A educação não é isso. A educação é você investir nos alunos. É você saber que existem alunos que eles precisam de um suporte, precisam de algo que vai muito além do que dar um bom salário para um professor. É importante deixar isso muito claro. Mas Não é só o dinheiro. Não, de forma alguma. É você dar infraestrutura para aquele aluno. Veja bem uma situação. No dia 2 de março, nós fizemos a primeira manifestação com os alunos do Newton Cooker. Um dos pontos abordados, Lucas, foi aquela em frente à Secretaria de Desenvolvimento? Exatamente. Nós chegamos lá e nós pedimos um ar-condicionado, um reparo nos ar-condicionados da escola, porque imagine você, num calorão daquele que deu em fevereiro, certo? Nós não tínhamos ar-condicionado funcionando corretamente nas salas. Lá no térreo isso não é nada. Agora, o Newton Cooker é uma escola de 2 andares, lá em cima o sol pega, é complicado. E você coloca numa sala com espaço para 30 alunos, 50 alunos numa sala sem ar-condicionado, não tendo bebedouro na escola, como não tinha naquela época. Nós nos indignamos, obviamente. Então, chegamos até a SDR e queremos um reparo nos ar-condicionados. Desde então, a secretária de Desenvolvimento Regional, Dona Eliane Rebelo, ela veio com promessas que até agora não foram cumpridas, Lucas. Ora, o verão já passou.
O verão já passou. Uma coisa que eu acompanhei esse caso fazendo ali matérias com uma emissora aqui, a gente até acabou se encontrando. Uma coisa que foi polêmica nessa história toda foi o seguinte, disseram que os professores que tinham tirado os alunos de dentro de sala em horário de aula para fazer a manifestação na frente ali da Secretaria de Desenvolvimento. Você lembra disso? Lembro. Lucas. Os professores foram bastante criticados por parte, né, da secretaria e a questão foi, tudo bem, vocês estão fazendo essa manifestação, mas o jeito que vocês fizeram foi errado. Qual que é o teu pensamento sobre isso? O meu pensamento é que eles jamais, em hipótese alguma, gostam de manifestação. Eles gostam muito de criticar e confundir uma manifestação com bagunça. Lucas, quando eu faço uma manifestação de alunos, eu não chego para os alunos e digo assim, olha, vocês vão sair comigo lá porque a gente precisa ir na frente da secretaria e precisamos fazer uma manifestação. Não. Eu passo em sala por sala. Se você chegar aos alunos do Newton Cooker e perguntar como que nós organizamos isso, eu passo em sala por sala. Eu digo assim, bom, nunca vou sozinho em primeiro lugar, eu digo, olha pessoal, não digam que vocês estão indo para as ruas porque o Osmar pediu. Digam que vocês estão indo para as ruas porque vocês estão indignados com isso, com isso e com isso. Eles são orientados e eles são politizados, conscientizados sobre por que eles estão indo para as ruas e para quê. Ou seja, a causa. Em momento algum, Lucas, professor nos manipulou. Nós sabemos que os nossos professores estão sendo desvalorizados. Quem está na sala sentindo calor, naquela época porque não tinha ar-condicionado, éramos nós. Nós suávamos, Lucas, não tinha bebedouro. Nós não tínhamos o que fazer. Imagine você, um copo de água para 1.500 alunos. Era o que nós tínhamos no Newton Cooker. E até agora, a dona Eliane Rebelo, que ela gosta muito de criticar manifestações, ela acha muito desnecessário manifestações, assim como a gerente de educação, dona Isabel Belisário, também acha muito desnecessário. Mas até agora, eu nunca fui chamado por essas senhoras para uma conversa. Nunca. Elas recusaram pedidos nossos para conversar, Lucas. Até agora não tem ar-condicionado no Newton Cooker. Imagine você que nós tivemos que pegar revistas e colocar na janela das salas para bloquear o raio solar, para tentar diminuir um pouco o calor. Agora, você acha realmente que é tão fácil assim? Se eu percebo da seguinte forma, existe uma diferença, Lucas, entre um professor chegar para um aluno e falar vamos fazer uma manifestação, para outro aluno chegar para ele e dizer vamos fazer uma manifestação. Os professores até teriam conseguido fazer os alunos irem lá para frente da SDR. Uma vez até. 4 vezes, não. Ela que não venha dizer que os alunos estão indo. Foi interessante que na primeira manifestação que nós fizemos, eu entrei lá, uma senhora passou lá, ai que desnecessário isso, e ela não sabia que era eu que tinha liderado a manifestação. Eu cheguei e falei, epa, não é desnecessário. Porque não é só a nossa escola. E depois fomos em 5 escolas e mostramos que não é desnecessário. Porque a questão de tudo, nós não somos massa de manobra. Nós temos consciência do que estamos fazendo. Nós estamos sentindo na pele o descaso com a educação. Porque eu não quero chegar lá na frente e sentir o prejuízo por causa de um governo que não faz aquilo que é o seu papel. Então, esta é a questão. Nós não somos massa de manobra, nós sabemos o que queremos uma educação de qualidade. Você pensa em seguir carreira política? Porque eu vejo que você tem algo bem político, você. Eu consigo enxergar em você um cara grande, assim. Eu percebo que a gente sempre ouve aquela famosa frase, né? Eu quero chegar lá para fazer diferença, para não ser igual. Eu vejo no político que ele precisa, em primeiro lugar, ter caráter de tomada de atitude. Tomada de atitude para que não seja manipulado, inclusive entre o seu meio. O partido que o coloca lá, algumas pessoas que talvez vão chegar e oferecer algo para esse político. Eu vejo isso. Se algum dia, Lucas, e eu até tenho essa pretensão, mas não vou dizer para ti assim que eu quero chegar lá para fazer a diferença. Não, eu quero chegar lá para ter tomada de posição e continuar com os mesmos ideais de hoje. E não chegar lá na frente e vir a ser político e me esquecer de tudo isso que eu estou lhe falando. Se eu chego, e é esse o erro, e muitas pessoas precisam gravar isso,
o ser humano que chega no topo sem lembrar-se da sua essência, perde a sua dignidade, perde o seu caráter. Mas o ser humano que chega no topo da escada e lembra de onde ele saiu, ele não irá se corromper, pois ele vai ver que lá atrás tinha um povo que fazia ele pensar, poxa, eu preciso fazer alguma coisa para mudar essa realidade. É isso que eu penso. O céu está cheio de boas intenções, Osmar. Exato, eu sei disso. Ei, o que mais te revolta no nosso Brasil? É a educação? Sim. A saúde também é uma questão bastante Sim, complicada. com certeza. Eu vejo a educação com mais ênfase porque ela é a base. Ela é a base de tudo. E é interessante que Monteiro Lobato ele colocava assim, inclusive eu já falei isso, que um país se constrói com homens e livros. É a frase da biblioteca municipal disso. E eu passei ali, eu era pequeno ainda quando eu comecei a notar isso, eu comecei a meditar referente àquela frase, mas poxa, isso é uma realidade. Nós temos tantos fatores aí que são discutidos. Redução de maioridade penal, o adolescente faz tal coisa, punido, tal, a culpa é da escola, a culpa é não sei de quem. A base é a educação, é você investir, é você fazer aquele jovem chegar na escola, Lucas, e ele não perceber que a escola é só um depósito de crianças, de aborrecentes, que vão lá para a escola incomodar o professor, comem a merenda, daqui a pouco bate o sino e vão embora. Mas não, que a escola é um lugar que vai formá-los, que a escola é um lugar que vai capacitá-los. Talvez, se lá atrás já tivessem olhado um pouquinho com mais carinho para o nosso sistema educacional, nós não teríamos a situação que temos hoje, inclusive em termos políticos. Porque teríamos pessoas com mais capacidade de lidar com certas situações. Você está no seu terceiro ano, né? Isso. Da escola, e depois que você se formar, você vai ficar um pouco mais afastado dessas encrencas ou você vai continuar lutando e fazendo movimentos? O que tu quer assim pro teu futuro? Olha, Lucas, existe outro autor que ele coloca assim, aquele que não luta pelos seus direitos não é digno deles. A minha luta não pode parar quando eu me formar. Se a minha luta parar quando eu me formar, eu vejo que toda a minha trajetória terá sido em vão, talvez. Porque a luta por uma sociedade melhor, ela é diária. A luta por uma sociedade melhor, ela é desde o momento que eu acordo até o momento que eu converso com alguém e informo essa pessoa sobre o que está acontecendo e tento conscientizá-la que ela pode fazer a diferença. Então, de maneira alguma eu pretendo parar. De maneira alguma eu pretendo deixar de apoiar uma educação de mais qualidade, deixar de apoiar meus professores, jamais. Jamais posso pensar em deixar de apoiar alunos que querem algo melhor, mas muito pelo contrário, usar toda essa experiência que eu tive ao longo destes anos para realmente continuar passando isso para outras pessoas, e aí que está. E esse é o meu maior desejo, formar líderes para que nós possamos sempre ter sucessores dos líderes que vão vindo, para que essa luta seja contínua e nunca morra, que seja uma corrente que continue aí sempre proporcionando ao país, ao estado, ao município bons resultados. Jornalismo, então? Jornalismo, né? Jornalismo. Que tá um programinha na TV, um negocinho, uma coisa mais política. Não, isso aqui. Isso aqui já tem dono. Não, pretendo sim. Veja que tudo começou com um jornalzinho. Então, eu realmente gosto muito de escrever. Às vezes a gente faz uns vídeos. É bom. Exorciza algumas coisas que a gente tem dentro, né? Sim, eu vejo assim, eu percebo que o jornalista, que ele tem liberdade de expor a sua opinião, ele sente um alívio. Mas não é bem assim não, Osmar. Bom. É mais ou menos. É por aí dependendo da empresa. É por aí que se conhece. Sim, justamente. É nesse ponto que eu quero justamente chegar. Nós temos, sim, que mudar um pouco a cara do jornalismo. E se eu chegar a ser jornalista, é um sonho que eu tenho, eu percebo que o jornalista ele tem que entender que, em primeiro lugar, ele trabalha em prol da sociedade. Mas, infelizmente, como você falou lá no início, e as questões das represálias, isso começa desde líderes estudantis que, assim como eu, tentam fazer a diferença, e vai até jornalistas e pessoas mais influentes da sociedade que, às vezes, tentam expor a sua opinião.
Estamos acabando. Obrigado. Prazer em conhecer, tá? Boa sorte em tudo que você for fazer. Futuro calouro. Tá terminando o Cafezinho A2, você pode ir lá na nossa página no Facebook. É facebook.com/cafezinho2tv. Também tem todos os programas lá no youtube.com/cafezinho A2. Um brinde em prol da educação de qualidade. Um brinde. É isso.